Olá, igreja, tudo bem? Que privilégio a gente estar aqui mais uma vez para a gente poder compartilhar a palavra do nosso Deus, para sermos edificados por tudo que Ele tem para a gente. Eu gostaria que você aquietasse o seu coração, eu gostaria que você silenciasse todas as vozes ao seu redor e que você pudesse prestar bastante atenção em tudo que vai ser falado aqui neste momento. Feche seus olhos, vamos orar para que a gente comece em espírito de oração e adoração ao nosso Deus. Pai, obrigado, Deus, por mais um dia, obrigado por mais um momento que a gente está aqui para refletir sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, porque o Senhor está sempre nos sustentando, o seu amor sobre nós, ele é infinito, a sua bondade, as suas misericórdias, elas não têm fim, são a causa de nós não sermos consumidos, e nós te agradecemos por isso. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a gente. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações para que a gente possa ouvir a sua voz, para que a gente viva aquilo que o Senhor tem para a gente, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Ei, pai. Ô filhão, e aí, cara? Como que foi lá no Davi? Olha, foi super tranquilo. O Legal. Ricardo levou a gente pra passear Não, o Ricardo é fera, né? e me trouxe agora. Cara, mas o Ricardo sempre entra. Você convidou ele pra entrar? Por que não entrou? Eu convidei, só que hoje é o dia que eles vão viajar. Aí Ah, eu esqueço. O Ricardo tá de férias, tá indo pra Disney, né? Bacana. Uhum. Legal. Ô pai, Diga! você não acha estranho? Ele trabalha pra você e tem um carro melhor que o nosso, ele tem a casa melhor que a nossa. E o Davi tem um PlayStation 5, pai. Ele tem um PlayStation 5. Você não acha isso estranho? Você não é, filho, mas a gente precisa ter essa conversa. Esse caderno aqui é um caderno bem legal, que ele me mostra a importância daquilo que eu tenho feito com o nosso dinheiro. Lembra o nosso vizinho que formou recentemente em medicina? Então, a faculdade de medicina dele a gente pagou boa parte. Lembra aquela Kombi da igreja que leva os adolescentes para acampamento, que busca pessoas? A gente tem ajudado nas prestações. Lembra que mês retrasado, há 3 meses mais ou menos, o nosso porteiro teve o carro roubado? A gente ajuda ele a pagar o carro também. Lembra a sua tia Vânia, que trocou de casa, teve uma casa maior porque está grávida? A gente tem ajudado na parcela da casa. Lembra o curso de psicologia que sua prima está fazendo? Olha aqui, eu tenho pagado as mensalidades. Então, filho, mais importante de ter um PlayStation 5, de ter um carro do ano, é a gente usar o nosso dinheiro para abençoar vidas. Talvez um carro ia desvalorizar, mas essas coisas que a gente faz para essas pessoas não vão ser deixadas para trás. Tá vendo? Nós estamos numa série de mensagens chamada 7 decisões. 7 decisões que vão mudar a sua vida. Decisões que, se forem diariamente tomadas por você, farão a reviravolta na sua história. 7 decisões que, se forem tomadas, mudarão por completo a sua realidade atual. E nessa série nós já falamos sobre a decisão de amar, a decisão de perdoar, a decisão de servir, e hoje vamos falar sobre a decisão de doar. E se você perdeu algumas dessas mensagens, você pode procurar aqui em nosso canal do YouTube, você vai encontrar todas elas. Hoje vamos falar sobre a decisão de doar. E parece um pouco estranho falar sobre como a decisão de doar pode mudar a minha vida. Porque, a princípio, quando nós olhamos a decisão de doar, nós entendemos que, primeiro, ela muda a vida daquele que recebe a doação. Então, se eu tenho uma decisão de doar na minha vida, a princípio parece que eu vou mudar a vida do outro, eu vou mudar a realidade do outro e não prioritariamente a minha. Até porque quem doa uma cesta básica está suprindo a fome de alguém. Quem doa uma oração está suprindo a angústia de alguém.
Quem se coloca em jejum em detrimento da vida de outro, está se colocando em um campo de batalha espiritual na vida de outra pessoa. E lembrando que aqui a decisão de doar, ela engloba todos os aspectos, não apenas aspectos materiais, mas aspectos relacionais, aspectos espirituais. Então quem doa está suprindo a necessidade de alguém, a demanda de alguém. Então como é que a decisão de doar pode ser importante para mim? Como a decisão de doar pode fazer diferença no meu coração? Como que isso vai fazer com que a minha vida seja diferente daqui para frente? Como que a decisão de doar vai transformar a minha história, da minha família, da minha casa e fazer de mim um novo homem, fazer de você uma nova mulher? E talvez você pense, bom, eu creio que a decisão de doar, ela pode transformar a minha vida porque ela vai me ajudar a ser menos egoísta. A decisão de doar vai mudar a minha vida porque eu penso que vai me fazer menos individualista. Eu acho que a decisão de doar vai me trazer um bom exercício de solidariedade. Mas hoje nós vamos aprender que a decisão de doar, ela vai além de boas maneiras. A gente vai aprender que a decisão de doar vai além daquela cordialidade que nós aprendemos na escola. E para isso eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, do versículo 6 ao versículo 11. Vai estar aparecendo aqui para você, 2 Coríntios 9, do versículo 6 ao versículo 11. O texto começa dizendo: "E digo isso, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus." Amém? Você pode anotar, porque hoje vamos falar sobre o que a decisão de doar vai fazer na sua vida baseado na Bíblia. E a primeira mudança que a decisão de doar vai fazer em você é: a decisão de doar me ensina a não ser medíocre. E talvez essa palavra doar se tornou algo muito comum na sociedade. Porque é como se fizesse parte de uma cartilha obrigatória. Então, se você não doa, você é mal educado. Ou seja, se você não doa, você não pratica as boas maneiras. Uma pessoa que não doa na sociedade acaba não sendo vista com bons olhos. E, de certa forma, esse tipo de pressão social, ele até ajuda, porque estimula as pessoas a fazerem boas obras. Mas, por outro lado, ela é terrivelmente prejudicial, porque se torna uma prática automática, se torna uma prática minguada e sem propósito. As pessoas fazem isso porque acham bonito fazer. As pessoas doam porque elas querem tirar um peso da sua consciência. E a consequência disso geram ofertas medíocres, pessoas medíocres, plantio medíocre. Tudo que eu faço por obrigação vem carregado de um peso e ingratidão. E como diz no verso 6, se você planta pouco, você colhe pouco. Mas se você planta muito, você colhe muito. E quando o texto diz isso, ele está enfatizando não apenas o que se doa, mas a motivação com a qual nós fazemos isso. Se ao doar eu estou com pouca gratidão, eu receberei ingratidão. Se ao doar eu faço com pouco amor, com pouca compaixão, então eu receberei poucos atos de amor e eu receberei pouca compaixão. Engana-se quem acha que não precisa receber amor. Engana-se quem acha que nunca vai precisar de compaixão. Engana-se quem acha, porque às vezes a maneira como você entrega amor, como você entrega compaixão, vai ser diferente da maneira que um dia você pode precisar. Mas ainda assim vai precisar. Se eu sempre estou acostumado a entregar as sobras, então para perguntar por que é que eu quero receber o melhor de Deus na minha vida.
Porque às vezes a gente pensa que por entregar um pouquinho, por entregar sobras, por fazer coisas pequenas, ainda assim Deus vai estar olhando para mim e aplaudindo a minha decisão, e aplaudindo o meu ato de bondade, quando na verdade Ele está olhando para o meu e para o seu coração e vendo que estamos fazendo as sobras, estamos fazendo para tirar um peso da consciência, estamos fazendo porque a gente quer ser aplaudido pela sociedade. Então, como que alguém que entrega o pior, como que alguém tem atitudes medíocres e espera receber o melhor de Deus para a sua vida? Não vai receber. Porque o nosso Deus, Ele conhece a intenção do nosso coração. A palavra de Deus diz que o homem conhece o exterior, mas Deus conhece o nosso coração. E nós temos a tendência de separar o nosso relacionamento com as pessoas do nosso relacionamento com Deus. Nós acreditamos que pessoas estão no lado A e Deus está no lado B. E é esse tipo de pensamento que geram pessoas extremamente educadas na igreja. Pessoas que sorriem para todos, que cumprimentam todo mundo, que dão dízimos e ofertas, mas são extremamente desrespeitosos com seus funcionários. São super educados na igreja, mas extremamente desrespeitosos com seus colegas de trabalho, são péssimos exemplos na família. E na maioria das vezes, são os primeiros a se queixarem destes. São desrespeitosos com os funcionários e reclamam dos funcionários. São desrespeitosos com os familiares e reclamam dos familiares. Desrespeitosos com os amigos e são péssimos amigos. Dizendo que eles são ingratos, dizendo que eles são egoístas, que eles tratam você com indiferença, que nada está bom para ninguém, mas eu te pergunto, o que é que você tem semeado na vida desses? O que é que você tem plantado na vida dessas pessoas? E se você tem semeado, isso tem sido suficiente? Você faz com gratidão, você faz com amor, você faz com as melhores das intenções, ou você tem sido medíocre em suas ações, medíocre nas suas motivações? Aquele que semeia pouco, pouco colherá. Aquele que semeia muito, colherá em abundância. A decisão de doar que vai mudar a sua vida é aquela que tira você da mediocridade. Porque tudo que fazemos pelas coxas não dá certo, não vai para frente. Ao contrário, só te traz frustração. Porque enquanto você faz com descaso, achando que está fazendo bem, aquele que recebe sente o desprezo do seu ato. Enquanto você faz com descaso, pensando que está agradando, as pessoas que recebem tudo isso sabem que você está fazendo com peso. Sabe que você está fazendo com pesar, fazendo com dor. A cesta básica que você entrega com dó não alimenta o faminto. Só faz com que ele se sinta mais indigno. O abraço que você dá com descaso não acolhe aquela pessoa. Faz com que ela se sinta cada vez mais descartável ou indigna. E a oração que fazemos por obrigação se torna um peso, a ponto da gente não conseguir prosseguir com ela. Então por que é que você está doando? A Bíblia nos ensina a doar com fartura. E quando digo fartura, eu não estou falando apenas de quantidade. Tem muita gente doando caminhões, mas amando pouco. Ao passo que tem pessoas te abençoando com R$20, mas o coração está cheio de amor, está cheio de intencionalidade e está fazendo porque Deus mandou. E porque aquilo é tudo que ela pode fazer por você. Porque se ela tivesse mais, ela faria mais. Na lei de Deus, quanto mais doamos, mais nós temos. Porque uma vez que eu entendo que Ele é o meu provedor, eu entendo que Ele também espera algo de mim. Então, querido, mesmo doando com fartura e com amor, pode ser que você não receba daquela pessoa o retorno e a gratidão que você estava aguardando. Mas saiba que virá de Deus, porque nenhum dos nossos atos passam despercebidos aos seus olhos. Porque para Deus o que é doado nunca é perdido, é sempre disseminado. Amém? Está entendendo até aqui? O texto segue dizendo no verso 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza e nem por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E a segunda mudança que o ato de doar faz na sua vida é que a atitude de doar faz com que Deus se agrade de você. O texto diz que Deus ama aquele que dá com alegria. O texto ordena que aquele que quer doar, que não faça nem com tristeza e nem por necessidade. A palavra grega aqui, que enfatiza tristeza, se refere à dor.
Há um incômodo muito grande no coração. Então tem muita gente que doa com dor no coração e faz com que elas tenham repulsa por este ato, até porque ninguém gosta de sofrer. Então, a cada doação que essa pessoa faz é como se fosse uma facada no seu peito. E é impressionante como as pessoas consideram donas de tudo que elas têm, a ponto de sentirem dor quando elas não mais possuem aquilo que elas acabaram de doar, aquilo que acabaram de entregar. E partindo do pressuposto de que tudo que nós temos foi dado por Deus, por que é que nós sentimos dor quando entregamos aquilo que precisa ser repartido? Se veio de Deus para nós, então não é meu. É meu apenas para que eu possa entregar, apenas para que eu possa dar um fim àquilo. É como se quiséssemos dar um fim a uma bênção diferente daquilo que ela foi feita para ser. Às vezes Deus tem te abençoado com um salário maior, mas é para que você pague a faculdade de alguém e não para que você compre um carro novo. Pode ser que essa casa nova que você está morando, Deus te deu para que ela sirva como um ponto de salvação na vida das pessoas. Ela pode ser uma célula. E não apenas um local para você tirar foto, postar no Instagram e se esbanjar diante dos seus amigos. A saúde que Ele te deu foi para gastar anos da sua vida servindo no seu reino, servindo na igreja. E com as bênçãos que você tem recebido, com as bênçãos que Deus está te dando, o que é que você tem feito com elas? Será que você está dando o destino que elas precisam? Negando o propósito dessas bênçãos só porque está doendo em nós? Está doendo em nós porque nós acreditamos que tudo é nosso e de mais ninguém. Quando você entender o motivo pelo qual é diariamente abençoado, vai abrir o seu coração para o chamado de Deus. O texto segue dizendo, não contribua com tristeza ou por necessidade. E aqui Paulo está dizendo para não contribuirmos pela necessidade de ser notado ou aplaudido, para que as pessoas se surpreendam com nossa atitude. Quem age assim também não entendeu que aquilo que recebe é para glorificar a Deus e não a si mesmo. Antes ele diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Deus ama aquele que doa com regozijo. Porque quem doa com alegria mostra que entendeu o ministério de Deus. Mostra que entendeu o verdadeiro amor. Quem doa com alegria mostra que é obediente. E assim como todo pai que se alegra com um filho obediente, Deus se alegra com aqueles que se assemelham a ele. Porque quando Deus doou a vida do seu filho Jesus, ele não doou com tristeza no coração por saber que iria te salvar. Ao contrário, ele doou com alegria. A dor que Deus sentiu foi por ver o seu filho sendo moído, e não por saber que ao partir o seu filho ao meio, estaria salvando você e a sua casa, salvando você e a sua família. Ao doar com alegria, nos assemelhamos ao Deus Criador, porque Ele é generoso. O nosso Deus é rico em generosidade. Doar pode e deve ser um motivo de alegria. Porque doar é um ato de obediência, e a obediência deve ser motivo de alegria para todos os que são chamados filhos de Deus. O filho que ama o pai, ele tem um prazer em cumprir aquilo que lhe foi ordenado. E ele tem prazer em fazer isso porque ele entende que ele é filho, ele não é funcionário. Ele entende que doando, ele está contribuindo para o reino do seu pai. Ele está contribuindo para o avanço do reino. Aquele que doa entende que nada vai faltar, porque ele está cumprindo aquilo que seu pai falou. Se ele se entende como um funcionário, ele não doa, porque ele acha que o seu salário vai acabar. Mas aquele que é filho entende que nunca, nada vai faltar, porque ele é filho e faz exatamente aquilo que o seu pai mandou. O terceiro efeito que a decisão de doar pode fazer em você é fazer com que você tenha fartura em todos os aspectos da sua vida. Você nunca ouviu falar de uma pessoa que ficou pobre porque ela doou. Mas a gente sempre ouve falar de pessoas que ganharam na loteria e perderam tudo porque gastaram com seus próprios prazeres. A Bíblia nos ensina a repartir primeiro e comer depois. Quando Jesus estava com os seus discípulos, a Bíblia diz que ele partiu o pão e que ele deu graças e somente depois ele comeu. Se Jesus estivesse sozinho na mesa, ele não precisaria partir o pão, mas ele fez para nos ensinar que antes de comer, precisamos repartir. Antes de desfrutar daquilo que Deus te deu, te pergunte, como que eu posso abençoar as pessoas com isso? Existe alguém necessitado? Existe alguém passando necessidade daquilo que eu tenho?
No reino de Deus, a matemática é diferente. Mais com menos é sempre mais. Porque quem tem muito e reparte com quem nada tem, sempre prospera. Deus nunca deixa faltar. O versículo 8, na versão da Bíblia Linguagem de hoje, ele diz o seguinte: Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Tem pessoas que estão dizendo: quando eu tiver tanto, eu vou poder fazer mais pela igreja. Quando eu for promovido, eu vou poder doar mais. Quando eu tiver tempo, eu vou visitar mais. Quando eu for uma pessoa mais conceituada, eu vou ouvir mais pessoas. Quando a minha saúde melhorar, aí sim eu vou conseguir fazer jejum por alguém. E sabe qual é a verdade? A verdade é que esse discurso ele está se repetindo há 20 anos na vida de muitos. Porque quem não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Quem não aprende a ser generoso com o que tem, nunca vai avançar, porque Deus não pode confiar recursos na mão de quem não entende o propósito. Então não espere sair de onde você está, se você não está disposto a levar pessoas com você. Deus não tem carreira solo para ninguém. Deus não trabalha com indivíduos, Deus trabalha com família. Acontece que muitas pessoas estão querendo sair do seu nível de servo para ir para um cargo de liderança. Existem muitas pessoas querendo sair da posição de servo para ser braço direito de alguém. Mas a verdade é que essas pessoas são insubmissas. São pessoas rebeldes, são pessoas que não honram seus líderes. E se você não é um resolvedor de problemas, se você não respeita processos, não espere que Deus lhe confie recursos e autoridade. Não espere que você saia do lugar de onde você está, porque se você não honra o lugar que você está, fazendo aquilo que lhe foi entregue, por que é que você quer subir para um cargo de liderança? Por que é que você quer ter mais? Por que você quer ter um nome influente? Por que você quer ter mais recursos? Quem não é fiel no pouco, nunca será fiel no muito. Porque toda vez que Deus te abençoa e você come tudo sozinho, você demonstra que você está preocupado consigo mesmo. Toda vez que Deus te abençoa, você esconde, você guarda, você até torce para que ninguém saiba que você foi abençoado, apenas para não ter a oportunidade de repartir. Apenas para que as pessoas não saibam que você tem suficientemente para doar. Inclusive, existe uma grande quantidade de pessoas que, quando são abençoadas por Deus, não contam para ninguém. Existe uma superstição gospel que diz que se você contar para alguém, não vai dar certo. Que se as pessoas ficarem sabendo, vai trazer mal olhado, que ninguém pode saber das decisões que você está tomando, que ninguém pode saber que você está prestes a assumir uma nova posição, que ninguém pode saber que você conseguiu um novo emprego, até porque se todo mundo souber, pode dar errado. Querido, eu te pergunto, quem guarda a tua sorte é quem? Quem é que abre portas para você? Quem é que abre os seus caminhos? Se vem de Deus, querido, não importa, o mundo pode saber, o Senhor vai te fazer prosperar naquilo. O texto diz que Deus pode dar muito mais do que você precisa, para que vocês tenham sempre de tudo e ainda muito mais. Mas por quê? Para quê? Para fazerem todo tipo de boa obra. Então aqui eu aprendo que existe um motivo para que eu receba todas as coisas. Existe um motivo para que eu tenha fartura. E eu tenho fartura para que eu faça todo tipo de boa obra. Existe um porquê de você ser abençoado. Sabe, se você é abençoado em muitas coisas, se você é próspero em muitas coisas, saiba que existe um motivo que vem de Deus para que isso aconteça. As coisas não acontecem de maneira aleatória. Na série passada nós ouvimos que Deus não dá dinheiro para ninguém. Deus financia propósito. E às vezes nós achamos que Deus se parece com o homem. A gente acha que Deus se parece conosco. Pensamos que os recursos que Ele nos dá são para ser gastos de qualquer maneira. Querido, Deus não te abençoa para isso. Enquanto não houver um porquê para os seus recursos, nunca haverá abundância deles. Enquanto não houver uma vazão de saída para aquilo que Ele te dá, Ele nunca vai permitir que haja mais na entrada. Para pensar numa caixa de água. Ela só recebe mais água enquanto está tendo uma vazão de saída. Enquanto você retém aquilo que Deus te dá, você nunca pode ser abundantemente abençoado. Enquanto você retém tudo aquilo que Ele te abençoa, seja com recursos financeiros, seja com um bom nome, seja com talento, seja com capacidade intelectual, nada disso cresce se você não coloca isso nas mãos de outras pessoas. Se você não usa disso para abençoar famílias, se você não usa disso para suprir necessidades de alguém.
Em Isaías 55, versículo 2, a Bíblia diz: por que gastai o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer? E pão aqui não se limita à comida, pão aqui é tudo aquilo que edifica. E sabe o que o texto está dizendo? Vocês estão usando inutilmente os recursos que Deus deu a vocês. Vocês estão gastando o dinheiro de vocês daquilo que não edifica. Vocês estão gastando o recurso que Deus deu para vocês em coisas que não vão ajudar ninguém, em coisas que não vão trazer transformação na vida de ninguém. E você pode pensar, mas por quê? O dinheiro é meu. Eu trabalho para isso e eu posso fazer o que eu quiser com aquilo que é meu. E de fato você pode, mas o erro está em achar que aquilo que você tem veio de você, que aquilo que você tem não veio de Deus. Se você trabalha, se você tem um emprego, se você se alimenta, Deus abriu essa porta para você. E quem nós pensamos que nós somos para não poder estender a bondade de Deus àqueles que estão ao nosso redor? Se o próprio Deus, que se fez homem e com corpo frágil para aqueles que estão ao seu redor, por que a gente acha que devemos ser fortes por nós mesmos? Deus não vai abençoar pessoas que não estão prontas. Porque a bênção requer responsabilidades. Aquele que muito é dado, muito será cobrado. Então, querido, você quer ser relevante? Faça aquilo que a Bíblia ordena com aquilo que você tem. Não espere ter grandes fortunas para poder abençoar. Não espere ter uma boa eloquência para orar por alguém. Não espere ter 50 anos de crente para poder trazer uma palavra de esperança. Não espere ter uma casa de 2 andares para abrir uma célula. Querido, Deus multiplica aquilo que está disponível. Tem crente que tem tantos anos de igreja, mas nunca se colocou à disposição de Deus, nunca colocou a sua casa à disposição de uma pessoa, em uma madrugada de vigília, nunca foi capaz de trazer um bolo para que as pessoas pudessem comer, nunca foi capaz de entregar uma oferta a uma pessoa que está necessitada, nunca foi capaz de abrir a sua casa para um culto, para que as pessoas pudessem ser edificadas. Sabe, Deus usa quem está disponível, querido, e quem coloca você à disposição é você mesmo. Quem coloca os seus recursos à disposição é você mesmo. E se você não coloca à disposição aquilo que Deus já te deu, por menor que seja, não espere que você seja abençoado. Não espere que as coisas venham abundar sobre a sua vida. Deus fez uma multidão de 10.000 pessoas se alimentarem com apenas 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco. Mas por que isso aconteceu? Porque era o que estava disponível. Aquele garotinho só tinha 5 pães e 2 peixinhos, mas ele foi o único que em uma multidão de 10.000 pessoas teve coragem de chegar para Jesus e falar: Jesus, está aqui, é o que eu tenho. Jesus se surpreende com aquela atitude. Ele faz com que aquele alimento supra todas aquelas pessoas e ainda sobrem cestos para os seus discípulos. Uma bola de futebol nos meus pés é só uma bola de futebol. Nos pés do Cristiano Ronaldo ganha campeonatos de futebol. O seu recurso nas suas mãos mal atende às suas necessidades, mas nas mãos do Senhor transforma a sua vida, transforma a sua família, de todo mundo que está perto de você. Tudo depende da direção que está. Os seus recursos estão sendo direcionados por você. Você pede a Deus dinheiro para trocar de carro todo ano, você pede dinheiro para pegar um iPhone novo, você pede dinheiro para trocar de casa e esbanjar para os amigos? Ele não vai dar. Agora experimente clamar a Deus por recursos para alimentar uma família. Experimente pedir a Deus recursos para pagar a faculdade de alguém. Experimente pedir a Deus para pagar remédios e o tratamento de um idoso. Você pede influência para ter seguidor na internet, você pede dons e talentos para ter um nome relevante na empresa ou na igreja. Experimente pedir a Deus inteligência para ensinar. Experimente pedir a Deus o dom de amar. Experimente pedir a Deus braços para abraçar. Experimente pedir a Deus amor para suportar as situações difíceis daqueles que estão perto de você. Quando você estuda para passar de ano e estuda para ter nota, você não passa um mês e já se esquece de tudo aquilo que estudou. Mas quando você estuda para ensinar alguém, você guarda aquele conhecimento para sempre, porque existe um poder sobrenatural no ato de compartilhar. Tudo que você reparte, cresce. Tudo que você está disposto a compartilhar vai multiplicar na sua vida. E a quarta mudança que a decisão de doar vai fazer na sua vida é a prosperidade. A decisão de doar te faz próspero. A semeadura abundante jamais arruinará o semeador. Doar é plantar, doar é lançar sementes.
A Bíblia fala sobre isso e o versículo 10 ele é bem claro. Ele diz: "E Deus, que dá a semente para semear e o pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita, como resultado da generosidade de vocês." A generosidade, ela gera resultados abundantes. Jamais faltará semente sempre que abrirmos nossas mãos para semearmos na vida de outras pessoas. Uma vez que é Deus quem supre a nossa sementeira. Ele nunca vai permitir com que falte na sua casa se você é uma pessoa que está sempre disposta a suprir alguém. E à medida que doamos, Deus aumenta a nossa capacidade de doar e multiplica o fruto da nossa justiça. Então, quem está disposto a doar, receberá de Deus não apenas o sustento necessário, mas também a capacidade de doar ainda mais, para que assim seja cada vez mais próspero. Aqueles que são profundamente generosos não precisam se preocupar com amanhã. Não precisam se preocupar nem com o seu sustento, porque eles fizeram aquilo que foram chamados para fazer. Os lírios dos campos, a Bíblia diz que eles não trabalham e ainda assim eles vestem o melhor dessa terra. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque ele está onde o Senhor plantou. E ele está fazendo exatamente aquilo que o Senhor ordenou que ele fizesse. Deus nos deu a ordem de doar, então fazendo isso não há por que ficar preocupado, seremos supridos. Doando e sendo generosos, estamos sob a bênção da soberania de Deus, que supre nossas necessidades à medida que Ele julga ser necessário. Então Ele sabe a maneira que vai te suprir, Deus sabe como Ele vai tratar com você, Ele sabe como fazer com que você seja pleno, perfeito, satisfeito nele. Só que às vezes nós duvidamos desse sustento de Deus, porque nós estamos esperando um sustento que Deus julga ser desnecessário para as nossas vidas. E isso nos traz um alerta. Será que nós estamos esperando de Deus algo que não é da vontade dEle que tenhamos? Porque pode ser que a nossa visão de prosperidade está muito deturpada. Sabe, a dúvida surge em nossos corações quando nós oramos por algo que o Senhor não quer que tenhamos. Às vezes nós ofertamos, nós fazemos doações, nós somos generosos porque a gente sabe que seremos supridos, mas ainda assim estamos esperando a bênção que nós estipulamos para Deus. Às vezes a gente está doando porque a gente quer dizer: Deus, eu vou fazer isso porque eu quero que o Senhor atenda a minha necessidade. Aquilo que eu acho que é importante para mim, aquilo que eu acho que vai ser a solução dos meus problemas. Só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. A falta de confiança está em desejarmos uma bênção que nós estipulamos, e quando Deus não faz, dizemos que Ele não existe, dizemos que Ele não se importa comigo, dizemos que Ele se esqueceu de mim, queremos que o Senhor cumpra a nossa vontade a qualquer custo. Então, querido, ouça isso, Deus não está comprometido com as nossas loucas ambições, Deus está comprometido com o propósito que Ele mesmo estabeleceu para nós. Ele está comprometido com aquilo que Ele sabe que vai suprir nossa demanda, não com aquilo que você acha. Às vezes nós achamos que conhecemos a nossa condição de fato, quando na verdade só Deus conhece o seu coração. Só Ele sabe exatamente o que você necessita, o que sua casa precisa, o que o seu coração precisa. E às vezes a gente quer articular as coisas neste mundo, a gente quer manipular tudo para que as coisas aconteçam exatamente como queremos. E Deus está dizendo: não vai funcionar dessa forma. Porque bem eu sei aquilo que você precisa, somente eu sei aquilo que vai solucionar o seu problema. Então, antes de questionar a Deus, se pergunte: será que eu realmente preciso disso? Será que essa é a única porta? Será que esse é o único caminho? Aquele que lança semente precisa ter a convicção da colheita e não a quantidade dos frutos. A convicção da colheita o Senhor nos dá, mas o tamanho do fruto, quantos frutos aquela árvore vai produzir, cabe a Deus e não a nós. A nós resta confiar que, independente disso, nós seremos supridos. Você está aqui hoje há quase 2 anos, desde o início da pandemia, e Deus tem te conservado. Então me diz, isso é ou não é prosperidade? O problema é que a gente quer definir se o que Deus nos dá é prosperidade ou não. Se aquilo que Ele nos dá é bom para a gente ou não. Se a maneira como Ele nos abençoa é boa ou não é.
E mais uma vez, nós percebemos que o problema não está em Deus, mas sim em nós mesmos. Que até para receber de Deus precisamos aprender. Que até para receber de Deus precisamos ser exortados e ensinados, educados. Então, querido, Deus fará prosperar em sua vida, sim, aquilo que Ele quer. A partir do momento que você entender que você é um canal de bênção na vida daqueles que estão perto de você. A partir desse momento você será próspero. A partir desse momento você vai ver aumentar as suas riquezas, como dizem Provérbios. A partir desse momento você vai ver as coisas florescendo ao seu redor. A partir do momento que você entender que é Deus quem te abençoa, enquanto você abençoa os próximos. E a quinta mudança que Deus faz na sua vida, quando você decide doar, Ele te ensina que doando você está glorificando o seu nome. Doando, abençoando pessoas, sendo generoso, você consegue suprir corações, você consegue abençoar pessoas. O versículo 11 diz: Ele fará com que vocês sejam sempre ricos, para que possam dar com generosidade. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Toda atitude, toda cura, toda restauração feita pelo Senhor teve como objetivo glorificar o nome de Deus. Teve como objetivo fazer o nome de Deus conhecido em todas as esferas. Quando Pedro curou um deficiente de nascença na porta do templo, as pessoas ficaram admiradas e Pedro respondeu: Homens de Israel, por que vocês ficaram admirados com isso? Por que vocês estão olhando tão atentamente para a gente? Por que vocês nos olham como se fosse pelo nosso próprio poder? Como se a causa da nossa devoção religiosa que tivesse resultado na cura deste homem. O Deus de Israel, o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, Ele que glorificou o seu servo Jesus, foi pelo poder dele que esse homem foi curado. Foi pelo poder dele que esse homem pôde andar. Toda obra, toda benfeitoria, todo louvor deve ser destinado a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele que tem um nome que está acima de todo nome, e não há poder maior que o seu, a esse deve ser dado toda glória e todo louvor, a partir de cada ato de bondade que você faz. Porque é Ele quem opera em nós tanto querer quanto efetuar. Então até o desejo que há no seu coração de abençoar uma pessoa, vem dEle. Até o desejo que brota em você de abençoar alguém, quanto o recurso que você entrega, vem de Deus. Não existe um passarinho que ao cantar não esteja adorando o Criador, porque Ele conhece o seu senhorio. Não existe uma onda sequer que não adore ao verdadeiro Deus, porque diante dEle até o mar se acalma. O nosso Deus é o responsável por tudo de bom que acontece na sua vida. E Ele é o responsável por tudo de bom que você pode oferecer à vida de outras pessoas. Então, ao doar, eu entendo que eu estou glorificando a Deus. Se ao doar eu estou esperando glórias a mim, você já perdeu a sua recompensa, porque toda glória, toda honra e todo louvor deve ser dado ao seu Deus. Ao doar, aquele que recebe tal bondade deve glorificar a Deus. E eu quero ilustrar. Na cidade de Chicago, durante uma noite escura e muito gelada, desencadeou-se uma tempestade de neve. E numa esquina tinha um menino que vendia jornais. E as pessoas passavam cheias de frio, as pessoas estavam com muito frio. E aquele garoto, ele sentia tanto frio que ele não conseguia nem mesmo mais vender os seus jornais. Então ele chegou perto de um policial e disse: por favor, o senhor sabe aonde eu posso encontrar um sítio para eu dormir essa noite? Algum lugar que eu possa dormir e estar aquecido, porque, como você vê, eu estou dormindo debaixo de uma caixa de cartão no final dessa avenida e está muito frio hoje à noite. O policial olhou para ele e disse: desce até a rua e você vai chegar a uma casa branca e lá você pode bater a porta. Quando abrir a porta, você vai dizer João 3,16 e eles vão deixar você entrar. O menino foi até a casa branca e bateu a porta. E uma senhora abriu. De seguida pronunciou as palavras João 3,16. E a senhora respondeu: pode entrar, meu filho. Levou ele, instalou ele num sofá em frente a uma chaminé. E o menino pensou: João 3,16. Eu não compreendo muito bem o que isso significa, mas eu sei que João 3,16 transforma um menino gelado em um menino aquecido.
Mais tarde a senhora voltou e perguntou se ele tinha fome, e esse garoto respondeu: eu já não como nada há 2 dias. Então a senhora levou ele até a cozinha, colocou ele numa mesa, onde havia uma farta comida, onde havia abundância de alimento. E ele comeu mais do que nunca. Enquanto ele comia, ele pensava, João 3,16. Eu continuo a não compreender muito bem, mas eu sei que João 3,16 transforma um menino esfomeado em um menino saciado. De seguida, a senhora levou ele para a casa de banho e encheu a banheira de água quente, onde o menino ficou confortável. Enquanto tomava banho, ele pensou de novo, João 3,16. Eu continuo a não compreender muito bem, mas eu sei que João 3,16 transforma um menino sujo em um menino limpo. Depois ele disse, sabe, é a primeira vez que eu tomo um verdadeiro banho. O único banho até então que eu tinha tomado tinha sido numa boca de incêndio aberta, enquanto os serviços de limpeza limpavam a rua e eu me aproveitava daquela água. A senhora levou-o para um quarto, colocou ele numa cama grande, deu um beijo de boa noite e antes dela desligar a luz, o menino ali refletindo, ele disse João 3,16. Eu ainda não entendo o que quer dizer, mas eu sei que João 3,16 transforma um menino cansado em um menino repousado. Na manhã seguinte, a senhora voltou, levou ele novamente diante de uma mesa farta de comida. E após eles terem comido, ela levou ele novamente ao sofá, em frente à chaminé, e ela pegou uma Bíblia antiga, e olhando para o rosto dele, perguntou amorosamente, você sabe o que significa João 3,16? E ele, não, eu não sei, minha senhora. É a primeira vez que ouvi falar disso foi através de um policial ontem à noite. Então ela abriu a Bíblia em João 3,16 e começou a falar de Jesus. Começou a falar a falar do Cristo Redentor. E naquele lugar, em frente a uma velha chaminé, aquele garoto creu no Senhor Jesus Cristo e ele pensou, João 3,16. Eu continuo a não perceber muito bem, mas João 3,16 transforma um menino perdido em um menino salvo. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O fim de toda a nossa generosidade deve ser glorificar a Deus. Até a nossa prosperidade deve apontar prioritariamente para Jesus. Querido, as pessoas ao passarem por você, às vezes elas não podem entender o porquê você doa. Elas podem não entender o porquê você é generoso. Talvez elas podem não entender o seu ato de bondade. Mas que elas possam pensar, olha, eu não sei o que você carrega. Mas a sua decisão de doar transformou a minha vida e me fez conhecer o Salvador. Que as pessoas ao verem a sua atitude, que elas possam dizer, olha, eu não sei o que você tem, eu não sei o que você carrega, mas aquela sua ajuda não foi qualquer ajuda. Eu vi Jesus em você. Quando você fez aquela oração por mim, não foi qualquer oração. Aquela oração transformou a minha vida. Ei, sabe aquele dia que você ficou comigo no hospital até mais tarde? Aquilo ali foi diferente, eu vi Jesus na sua vida. Eu vi Jesus no fato de você se importar comigo. Querido, doe o seu tempo. Querido, doe a sua vida. Querido, entregue o que Jesus pedir a você. Faça como Jesus, se assemelhe a Ele. Entregue a sua vida, entregue o seu tempo, entregue as suas palavras. Escolha amar aqueles que estão perto de você. Entenda que a decisão de doar, ela não vai mudar somente a vida daquela pessoa, mas como ela vai transformar a sua vida, fazendo com que você seja uma pessoa parecida com Jesus. Porque o ato de doar não faz de você 3% uma pessoa melhor. Porque quando Jesus entra na sua vida, Ele não faz de você uma pessoa 3% melhor. Ele te transforma por completo. E a atitude de doar não é simplesmente um ato cordial que a sociedade ensina. É uma ordenança de Deus para que você seja parecido com Ele e para que você possa refletir Jesus por onde quer que você passe. Então, querido, glorifique a Deus dessa maneira.
glorifique o Senhor através dos seus atos de bondade, entendendo que aqueles que recebem a sua generosidade possam ver Jesus em cada ato da sua vida. Deus abençoe a sua vida. Essa palavra fez sentido para você? Que ela possa transformar o seu coração, que ela possa transformar a sua identidade, e por onde quer que você passe, que as pessoas percebam que há algo diferente no seu ato de doar, no seu ato de generosidade. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor tem sido bom. Obrigado porque o Senhor escolheu doar a vida do seu Filho por nós. O Senhor escolheu entregar a vida do seu Filho em nosso favor, mesmo a gente não merecendo. Mesmo sendo indignos, o Senhor nos presenteou com a vida do seu Filho. Pai, eu te agradeço porque o Senhor tem sido bom desde o dia do nosso nascimento. E o que eu oro é que o Senhor venha imprimir a identidade do seu Filho em nós, para que a gente entenda que doar vai muito além de uma simples cordialidade, que o ato de doar é uma ordenança tua, para que o mundo seja transformado e para que as pessoas creiam no Senhor, para que as pessoas creiam que tu és um Deus vivo e poderoso, assim que elas possam ver Jesus em nós, Pai. Em nome de Jesus eu agradeço, Deus. Amém. Querido, eu quero convidar você a um ato de adoração ao seu Deus neste momento. Nós vamos estar fazendo o nosso momento de dízimos e ofertas. E você que tem o seu dízimo ou a sua oferta e quer abençoar a sua igreja, quer abençoar o reino de Deus, aqui estão as contas da igreja, tem o nosso QR Code também. Você pode fazer de todas as formas que for necessário, que for viável para você. Mas que você entenda que ao fazer isso, você não está ajudando a Deus, porque na verdade só estamos devolvendo aquilo que o Senhor já fez por mim e por você. Que você faça com alegria no seu coração, que você faça entendendo que o nosso Deus está se agradando de você, porque dízimos e ofertas não é apenas um mandamento de uma igreja. Dízimos e ofertas é uma ordenança de Deus sobre a vida de todo aquilo que é filho. Que Deus abençoe você e a gente se vê até semana que vem.